Olá, estudantes, professores e professoras da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade para o módulo 5, né? A gente já tem uma história, uma trajetória nesse ano. Vamos continuar, trabalhar um tema muito próximo do que a gente trabalhou na aula passada. Preste atenção aqui ao título da aula: Identidade Africana e Demografia. Na aula passada a gente trabalhou identidade indígena e demografia e hoje vamos trabalhar identidade africana. Eu não estou sozinho aqui. Ó, na interpretação aqui das Libras, né, fazendo essa acessibilidade, tem o Ingrid, que está aqui participando da nossa aula, e eu tenho uma convidada especial aqui, a minha amiga, professora também da EJA, professora Carla Soatman, tá aqui com a gente. Dá o teu oi pro pessoal, Carla. Olá, estudante. Olá, amigo, tudo bem? Obrigada bem. pelo convite e tamo junto. Então, ó, já tá o spoiler aí, Carla é professora de língua portuguesa, a gente vai ter um intercâmbio aqui entre as duas disciplinas. Então, vamos lá. Ó, então, falando sobre identidade, eu trouxe aqui um rosto, né, uma mulher, uma representante, né, uma mulher preta, né, que está vestida de amarelo, então a representante dessa identidade. Então, um rosto muito comum no nosso país, né, porque como a gente vem tratando o nosso país, ele é bastante diverso. E falando sobre a África, sobre a identidade africana, vocês sabem, nesse mapinha aí, que é o mapa mundi, onde está o continente africano? E aí, será que vocês conseguem apontar aí na TV? Vê só, volta aqui para mim, Cleitinho, por favor. Ó, então, a África está aqui, ó, gente, no centro, né, desse tipo de mapa, né? Porque a Terra, por sua esfericidade, tá? A Terra é um geóide, ela não tem meio, né? Então, esse mapa aqui, nesse mapa, nessa projeção, a África ela é colocada no centro. Beleza? Então aqui está o continente africano, né? O continente que está na região tropical, por isso ele está bem vermelho, assim como o Brasil, né? Esse é um mapa que mostra a temperatura, o calor desses lugares. Então, para vocês saberem, aqui está a América do Sul, as Américas, a Europa, a Ásia e a Oceania, tá? E aqui embaixo a nossa querida Antártida. Beleza? Só recordando aí. Então, vê só, dentro do nosso tema, esse gráfico que a gente viu na aula passada, vai chegar na tela aí para vocês, para ver que tá pequenininho aí, pronto, chegou. Ó, que é um gráfico que fala sobre a autodeclaração. Esse ano, como eu já falei para vocês, é ano de censo, né? Censo demográfico, aquelas pessoas do IBGE visitam as casas dos bairros para colher informações da sociedade. Dentre essas informações, nós temos a autodeclaração, né, a identidade étnico-racial daqui do Brasil. Então, as opções que tem são branca, preta, parda, amarela ou outros, né, normalmente entre outros, indígena, né, esse indígena que etniza. Então, tem outros lá também como opção. Então, a gente viu, né, que a maior parte da população brasileira se declara parda, isso é uma característica da miscigenação do Brasil, né? E a outra grande parte se declara branca, né? As duas maiores. E aí no meio a gente tem 9,4%, quase 10%, se declaram preta, né? Com características étnico-raciais pretas. Beleza? Então é sobre essa referência que a gente está tratando hoje. Observa, aqui eu tenho outro trabalho com dados, né? Que é um trabalho comparativo. Primeiro a gente tem aí, ó, o título: População por raça em cor nas regiões do Brasil. Então, isso aí está em porcentagem. E nós temos uma comparação entre o ano de 2012 e o ano de 2021, tá? Que é essa coluna do meio aí. Já aí no lado esquerdo da sua tela, você tem as regiões do Brasil. E aqui no lado direito a gente tem aqui, ó, parece aquele negócio de campeonato brasileiro, futebol, né? Subiu, tá verdinho é porque subiu, tá vermelho é porque baixou, né, na posição aí. E é exatamente isso. Então, esse gráfico aqui, essa tabela, ela é comparativa. Tá? Então, comparativa em como as pessoas se autodeclaravam em 2012 e como se autodeclaravam em 2021. E aí, quando a gente olha para a população que se autodeclarava preta, sempre tem um aumento. Preta, parda, né? E a população branca, em algumas regiões, diminui. Então, o que é que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer que
muitas vezes as pessoas se autodeclaram e passam a se identificar como outra, né? Por quê? Porque, e principalmente relacionado à etnia, né? Às características étnico-raciais africanas. Então, a identidade africana ela foi por muito tempo colocada de lado na sociedade, colocada como inferior, né? Por causa do passado escravocrata do Brasil. Então, tem muitas referências da etnia e Carla está aqui para falar com a gente sobre isso. Né? Uma das principais referências são justamente algumas palavras do nosso português que são de origem africana. Carla, fala pra gente sobre isso aí. Eu trouxe aqui algumas no slide, mas ela vai começar falando sobre isso. Exatamente, turma. Como o professor falou, né? A África, essa cultura africana, essa herança africana é bem presente na nossa cultura e uma das coisas que formam a nossa cultura é a nossa língua. Então, a língua portuguesa ela tem muitas palavras de origem indígena, de origem africana, de origem, sim, portuguesa, não é? Mas o professor trouxe aqui alguns exemplos que a gente usa bastante. Então, olha na tela aí, cafuné, quem não gosta, né? Quitanda, moleque, cachaça, banzo. E a maioria dessas palavras vem do quimbundo, né? Que é uma língua falada lá na África. E vale ressaltar, não é, Armando, que a África tem muitos dialetos, muitas línguas, muitos grupos com seus dialetos, né? E o quimbundo é um desses grupos. Então, cafuné. E o significado, pessoal, ele permanece. Cafuné realmente é acariciar. Quitanda realmente é uma barraca de frutas, uma barraca de vender. O banzo, que a gente conhece como preguiça, aquela, tá com banzo hoje, veio do quimbundo para representar a tristeza dos escravos. Esse escravo estava com banzo, ele estava com depressão, ele estava muito triste, ele estava sentindo falta da família. Enfim, cachaça, nossa, cachaça a gente fala bastante, né, professor? E tudo isso é da herança deixada pra gente africana. Exatamente, pessoal. Então, vê, nossa aula tem pouquíssimo tempo, né? Então, quase chega em média 7 minutos e meio, né? E aí, o poder é de vocês agora. Vocês é que vão, né, nessa sugestão de atividade que eu vou fazer aqui, ó, em seu caderno, anote algumas características culturais de origem africana presentes no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, não, assim, o idioma a gente já falou, né? Mas que outras características, que outras referências da África a gente tem? Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em quê? Tá? É só lembrar aí o que é cultura, o que é que está dentro da cultura de um povo. Então a gente pode olhar, por exemplo, da cultura brasileira, nacional, a gente pode olhar da cultura pernambucana, a gente pode olhar para a cultura recifense e pode olhar para a cultura até de alguns bairros da cidade. Percebem? Então, quero ver essa atividade aí. Vocês coloquem comentários, curtam, compartilhem. Eu vou ficando por aqui agradecendo a professora Carla. Vamos embora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.